Segundo ano, Geometria Espacial. A aula de hoje, nós vamos falar do volume do cilindro. Segundo bimestre 2020. Bom, segundo ano, a parte de álgebra vocês devem estar acompanhando. Não esqueça de fazer as atividades, de assistir os vídeos. Sempre a mesma história, ok? Não deixem de fazer. Então vamos lá para a nossa aula de hoje para terminar a aula de cilindro. Lembra que na aula passada nós falamos da área, expliquei tudo como que é um cilindro, as regras básicas, fizemos exemplos e deixei atividade para vocês fazerem. Concluindo essa área, vamos fechar hoje com o volume. Vamos lá para a aula de hoje? Segundo ano, então vamos lá. A aula de hoje é dentro ainda da matéria cilindro, nós vamos falar do volume do cilindro. Pessoal, o que é o cilindro? Cilindro todos vocês já conhecem, né? Eu fiz aqui um desenho, tá? Você tem a base superior e aqui você tem a base inferior. E aí você tem a altura. Lembrando vocês que tanto na base superior como na base inferior eu tenho o raio. O raio está bem aqui, ó. Eu vou representar ele por o R. Pode ser representado por R minúsculo ou R maiúsculo, né, pessoal? E não esqueça que o raio ele pode estar tanto ele vai do centro da circunferência até a linha, tá? Então aqui você tem o raio da superior e aqui você tem o raio da inferior, beleza? E a altura, pessoal, da onde o raio toca na linha da circunferência da superior e na inferior, aqui nós temos a altura, que eu vou chamar ela de H. Pessoal, vejam vocês que aqui eu tenho duas bases, ó. E a base é o que? Uma circunferência, tá? Todos vocês estão enxergando, concorda comigo? Então, o que nós temos aqui? Temos aqui a área do círculo. Como é que se calcula a área do círculo? Segundo ano, vocês viram isso lá na parte de geometria plana, as áreas das figuras planas. A área do círculo, pessoal, ela é dada pela seguinte forma: π vezes r ao quadrado. Isso aqui que se calcula a área do círculo. Beleza? Então, como é que se calcula o volume? O volume é nada mais, nada menos do que π vezes r ao quadrado vezes h. Por que π vezes r ao quadrado? Porque lembra vocês que nós temos o quê? Um círculo aqui, ó, uma circunferência. E a altura, beleza? R significa raio. π, o valor do π é aproximadamente 3,14. Sabemos que o valor do π é infinito, mas aqui nós vamos considerar 3,14. E o h significa altura. Com tudo isso, pessoal, nós temos o quê? A forma do volume. Olha aqui, ó, é a área da base vezes a altura. Como a base é um círculo e a área dela é π vezes r ao quadrado, então o volume do cilindro resumiu assim, ó, π vezes r ao quadrado vezes h. Muito fácil, né, pessoal? Aí eu sempre digo para meus alunos assim, ó, porque essa fórmula aqui, ó, ela é bem parecida com o volume do prisma e o volume do... Nós vamos estudar a próxima matéria, que é o volume do cone. Pessoal, aí eu falo para meus alunos assim, ó, veja que o cilindro, ó, você não tem nada aqui, pessoal, você não tem biquinho, você tem a base superior e base inferior. Quando eu tenho biquinho, divide por 3. Por exemplo, o volume do cilindro e o volume do prisma você não divide por nada. Mas o volume da pirâmide e o volume do cone, que nós vamos estudar depois, você divide por 3, entendeu? Lembra lá do volume das pirâmides? Tenho certeza que vocês lembram. Você tinha a fórmula e dividia por 3. Então, se tem biquinho, divide por 3. Se não tem biquinho, não divide. Se eu tenho apenas uma base, divide por 3. Se eu tenho duas bases, não divide. Porque aqui eu tenho duas bases, ó. Base superior e base inferior. Se vocês lembrar do cilindro... Se vocês lembrarem lá do prisma, prisma também tem duas bases. É a característica do prisma, né? Que tem duas bases e as áreas laterais são retangulares. E as pirâmides tem apenas uma base e as laterais são triangulares. São características que nós já tivemos aí nos vídeos. Se vocês estão acompanhando, eu tenho certeza que vocês dominaram. Vamos aqui no exemplo. Determine o volume de um reservatório cilíndrico cujo diâmetro, olha aqui, diâmetro mede 8. Colocou né? Mede 8 centímetros e a altura 6 centímetros. Pessoal, lembrando vocês que eu dei aqui, ó, em forma de diâmetro. Mas olha na nossa forma. A nossa forma eu tenho em forma de R.
que é o diâmetro? Bom, se eu tenho aqui uma circunferência, diâmetro ele vai de um lado, passa pelo centro e vai até o outro lado. Tudo isso aqui, ó, é chamado de diâmetro. E o que é raio? Raio é a metade, tá? Então aqui eu tenho o R, ó, aqui eu tenho raio e aqui eu tenho outro raio, tá? Então o diâmetro ele vai de uma linha, passa pelo centro e toca no outro lado. Isso aqui tudo é o diâmetro. E o raio é a metade. Portanto, se eu estou te dando o diâmetro, pessoal, se o diâmetro é 2 vezes o R. Concorda comigo? Por que 2? Porque você tem 2 R's aqui, ó, 2 raios vezes o raio. E se eu quero calcular o raio, você pega o diâmetro e divide por 2. Porque aqui, ó, ele está multiplicando, passa dividindo. E eu quero encontrar o raio agora. Você pega o diâmetro e divide por 2, que é o que nós vamos fazer aqui, ó. Ele está dizendo para nós que o diâmetro vale 8. Então, você tem que pegar a metade, porque a sua forma é raio, não é diâmetro. Então, vamos colocar a fórmula aqui para vocês lembrar, né? Segundo ano. A fórmula é fundamental, porque num concurso, no vestibular, no Enem, vocês não vai ter fórmula lá. Vocês têm que ter levar na tua memória. Então, isso aqui é o volume do cilindro. Então, vamos lá. O volume do cilindro vai ser 3,14, porque é o valor do π, vezes aí o raio, né? Só que o raio é a metade do diâmetro, então é 4 ao quadrado vezes 6, foi dado na questão que é a altura. Bom, pessoal, aí o volume do cilindro vai ser 3,14 vezes 4 ao quadrado, eu tenho que resolver primeiro a potência. 4 vezes 4, 16, vezes 6. O que eu faço agora? Eu multiplico, pode multiplicar diretão, se você tiver calculadora, você põe 3,14 vezes 16 vezes 6. Mas aqui eu fiz passo a passo, tá? Então, 3,14 vezes 16 deu 50,24. Aí, vezes 6. Então, o volume vai ser 301,44. Só que é volume, então eu tenho que representar... Olha a unidade lá em cima, não é centímetros? Então, é centímetros cúbicos. A área é ao quadrado, mas volume é o cúbico. Tá claro, pessoal? Muito fácil, né? Muito boazinha a questão. Vamos resolver outro exemplo, pessoal. Outro exemplo aqui para vocês ficarem entendido como é que... Pessoal, a questão diz assim, ó. Determine o volume do cilindro cuja área da base seja 20. Olha bem, pessoal. A área da base, 20 centímetros quadrados. E a altura, 16. Beleza. O que você vai fazer aqui? Ele pediu o quê? Volume. Então, você já tem que lembrar da fórmula, que é π vezes R ao quadrado vezes H. Pessoal, você concorda que isso aqui tudo é a área da base? Lembra lá na teoria eu mostrei para vocês, ó, que a minha área da base é um círculo e a área dele é π vezes R ao quadrado. Beleza. Vezes H. Então, aqui já é a altura. Pessoal, só que a área da base ele nos deu, olha lá. Aí você fala, professor, nessa questão ele não deu raio, como é que eu vou substituir? Beleza, ele não te deu raio, mas ele já disse que esse é o valor do AB, da área da base. Então, se a área da base do volume, pessoal, não esqueça disso, é a área da base vezes a altura. Essa é a forma do volume do cilindro. A área da base vezes a altura. Só que a área da base é o mesmo que π vezes R ao quadrado. Só que aqui ele já deu o valor do AB. Está dizendo que a área da base vale quem? Vale 20. Então, é só substituir. Então, o volume vai ser 20 vezes a altura. Quem é a altura? 16. Fazendo a multiplicação, então eu tenho que meu volume é 320 centímetros cúbicos, porque eu tenho em centímetros, tá? Pessoal, essa matéria ela não é difícil. Memorizou a fórmula, é só substituir. O que você tem que entender? Que na teoria das questões, você vai mudar. Por exemplo, lá na outra questão, pessoal, eu dei aqui, ó, o diâmetro. Aí você, através dele, você tinha que descobrir o raio e substituir. Aqui nessa questão, eu já te dei o valor do AB, que é a área da base. Então, aqui dentro já tem o π e aqui dentro já tem o raio. Você entendeu? Já estou dizendo que a área da base é exatamente 20. Então, você tem que saber trabalhar essas fórmulas, tá, pessoal? Vamos para a questão 3. O volume de um cilindro é de 15.625 π centímetros cúbicos. Gente, veja bem, interpretação. Por isso que eu falo, matemática não é só saber fazer o cálculo, você tem que saber interpretar. E ele está dizendo aqui para nós que o volume é 15.625 π.
centímetros cúbicos. E a altura é 25 centímetros. Determine o diâmetro. Aí você fala, meu Deus, agora enrolei. Enrolou nada, enrolou para quem não estuda. Mas para quem estuda não é problema nenhum. Se você lê o problema soube interpretar, então você não vai ter sofrimento. Eu estou circulando aqui. Você percebeu que em cada questão eu coloco a fórmula? É uma forma de você memorizar. Vamos colher os dados do problema? O volume, ele diz claramente na questão que é 15.625 pi. O raio eu não tenho. Por que eu não tenho raio? Porque a pergunta dele é, ó, determine o diâmetro. Se ele pede para eu determinar o diâmetro, é claro que o raio eu não tenho. Mas a altura eu tenho. Qual é a altura? A altura é 25. Pronto, pessoal. O que você vai fazer agora? Com muita paciência nesta hora. Você vai substituir os dados que você tem na fórmula. Lembrando vocês que o V, o valor do V é 15.625. Então, você vai colocar 15.625 e o π do lado. Igual. Aí você segue a fórmula, tá? Segue a fórmula, não inventa não. Então vai ficar π vezes r ao quadrado vezes a altura eu tenho, ó. A altura ele me deu, tá? A altura tá bem aqui, ó. A altura é de 25 centímetros vezes 25. Pronto, pessoal. O que que nós... Olha que maravilha. Você tem o π do lado de cá e o π do lado de lá. Vou matar ele. Porque se eu jogar ele para cá, ele vem subtraindo. 1 menos 1 dá 0. Sobrou quem? 15.625, que é igual a 25r ao quadrado. Até aqui, tudo bem, pessoal? Eu tenho que descobrir o valor do R para depois eu descobrir o diâmetro. Ele está multiplicando, passa dividindo. Então, 15.625 é dividido por 25. Eu sempre faço a minha maquete antes, pessoal, para facilitar. Para mim e para vocês. Que o R ao quadrado. Dividindo ele por esse, o 15.625 por 25, vai dar isso aqui, ó, 625, que é igual a R ao quadrado. Agora você tira a raiz. Então, tirando raiz de 625, vocês já sabem os caminhos. Se você não pode usar calculadora, é fatorando esse número. Fatora ele que você vai conseguir, tá? Tirar a raiz. Aí, raiz quadrada de 625 é 25. Portanto, o valor do meu R é 25. É a resposta, professor? Claro que não, filhinho. Por que que não é a resposta? Se vocês perceberem, ele pergunta, determine o valor do diâmetro. O diâmetro é o dobro do raio. O raio não é 25, então o meu diâmetro é o quê? O dobro. Ó a formulazinha do diâmetro aqui, ó. Pode ir direto, tá, pessoal? Mas eu faço passo a passo para você memorizar. Isso aqui é o diâmetro. O diâmetro se obtém o dobro do raio. Então, meu diâmetro vai ser igual a 2 vezes 25, que o diâmetro é igual a 50. Agora sim, vamos ver a unidade. A unidade lá está em centímetro, então é centímetro, tá, pessoal? Então, aqui está resolvida. Essa sim seria a resposta. Chegou aqui feliz da vida. Ó, tá claro, pessoal? Alguma dúvida? Muito fácil essa matéria, não é verdade? Agora eu vou deixar 4 questões para vocês. Vocês viram que eu respondi 3 exemplos, tá? Bem diferente um do outro. Agora eu vou deixar uns exercícios nesse vídeo para vocês praticarem, tá, pessoal? Veja o vídeo novamente, não é uma matéria difícil. E tenta fazer os exercícios. Depois eu vou postar um vídeo com essas correções, tudo bem? Então vamos lá, não? Vamos aqui agora. O exercício que nós temos, pessoal, é exatamente essa daqui. Eu vou ler cada questão, por quê? Para não ficar dúvida na minha letra, tá? Para que vocês todos consigam fazer. Mesmo aqueles que inventar desculpa, eu vou dizer. Não tem desculpa não, porque minha letra eu li para você, ok? Então vamos lá. A primeira questão diz o seguinte, ó, se a área da base do cilindro mede 50 centímetros quadrados e a altura mede 13, calcule o volume desse cilindro. Muito fácil, né, pessoal? Ele já está dizendo, ó, a área da base é 50 centímetros quadrados e a altura mede 13. Nós fizemos uma questão idêntica, só se jogar na fórmula. Questão 2. O volume de um cilindro é, ó, igualzinho também nós já fizemos. O volume do cilindro é 225 pi. Então, ele já é o valor do V, tá? Centímetros cúbicos. E a altura é 9 centímetros. Determine o diâmetro desse cilindro. Também fiz agora em uma questão bem parecida, tá, pessoal? Próxima questão. Determine
o valor do cilindro, cujo diâmetro mede 24 centímetros e a altura mede 16. Ó, pessoal, diâmetro. O diâmetro mede 24 centímetros e a altura 16. Só jogar na fórmula, eu quero o volume. Determine a altura do cilindro, onde o volume mede 560 pi, centímetros quadrados, e o raio mede 4. Isso daqui então é moleza. Veja bem, ó, determine a altura, pessoal. Eu quero o valor do H, entendeu? Quero o valor do H do cilindro, onde o volume, então o valor do V, 560 pi, e o raio mede 4. Nós fizemos uma questão bem parecida, tá? Sabendo que nessa questão eu quero que você calcule a altura, mas vai usar a mesma forma. Nessa questão eu quero que você calcule o volume. Então é só saber fazer a interpretação. Pessoal, façam as atividades, que os próximos vídeos já vou mudar de matéria, tá? Nós vamos ver agora, a próxima matéria que vocês vão ver é o cone, tá? E o cone, vocês são bem parecidos com o cilindro, tem uma mudançazinha bem básica, mas eu vou acrescentar para vocês, tá? Mas antes de eu entrar na matéria do cone, eu vou postar uma lista aí só de exercício, fazendo todas as correções primeiro, tá? Para depois eu mudar de matéria. Pessoal, estude, não deixe estudar. Quando voltar eu vou dar o visto, tá? Vou olhar tudo direitinho. Só posso desejar para vocês bons estudos, um abraço a todos.